Bom, pessoal, essa vai ser uma aula mais curta, mas ela é uma parte interessante do processo de compreender como que as bactérias elas se tornam cada vez mais adaptadas e até mesmo resistentes ao meio. Talvez na parasitologia isso fique mais evidente quando estudamos os mecanismos de coevolução. Quando o hospedeiro se adapta ao parasito e vice-versa, ou quando o parasito ele cria mecanismos para burlar o sistema imune do seu hospedeiro e o hospedeiro cria uma imunogenicidade, digamos assim, contra esse parasito. No caso das bactérias, é um engano nós acreditarmos que as bactérias não são geneticamente diversas. Existe sim a diversidade bacteriana quando nós falamos, por exemplo, do DNA estrutural da bactéria. Então, às vezes, pensamos que somente os mecanismos de transferência de material genético, que é a conjugação, a transformação e transdução, garante a essa bactéria variabilidade. Mas, para se ter uma ideia, trabalhar com bactérias, fungos e também vírus em meio de cultura é interessante porque eles se tornam digamos assim, mais ordinários, por assim dizer. Porque muitos dos genes expressos no ambiente silvestre, eles são silenciados quando esses micro-organismos eles estão em cultura. Porque ali em cultura, eles estão recebendo no meio nutritivo tudo que eles precisam para sobreviver. Então, há sim uma diversidade de bactérias no sentido de cepas, ou seja, variações da mesma espécie. E há também uma suposição de que essa variação, ou seja, essas cepas, elas possam estar também ligadas à clínica de determinadas doenças ou a também um dos porquês que muitos indivíduos adoecem e outros não. Óbvio que aí tem um papel do sistema imune, sim, mas indivíduos afetados por cepas menos virulentas tendem a desenvolver uma clínica menos sugestiva daquela doença. Então, essa aula ela vai abordar um pouquinho essa questão da genética microbiana. Então, há genes pertencentes a uma determinada célula de um organismo, eles podem ser inseridos e expressos em células de outro corpo. Isso é um mecanismo básico da transgenia, ou organismo geneticamente modificado. E existem sim bactérias transgênicas, ou seja, existem bactérias que são de interesse médico, de interesse alimentar, de interesse farmacológico. E esse DNA exógeno, ele, em sua quase totalidade, é inserido em plasmídeos, ou ele é adquirido, ele é absorvido por plasmídeos e ele é também conjugado via plasmídio. O DNA de uma bactéria é circular, então quando na origem da replicação o micro-organismo começa a duplicar o seu DNA, no mesmo ponto de origem, no mesmo promotor da sua origem, é onde eu terei o fechamento dessa síntese. Da mesma forma, é o plasmídio. Aqui o plasmídio está em um tamanho maior, mas o plasmídio são menos genes, mas genes de resistência. Né? Por exemplo, aqui está ilustrado o gene de resistência à ampicilina. Se eu quiser, por exemplo, inserir, por exemplo, um gene para produção da lactase, eu posso fazer com que essa bactéria produza enzima digestiva da lactose. Eu posso, na engenharia genética, fazer com que a bactéria produza insulina, enxertando nesse plasmídio
um gene de resistência à insulina. E na minha fala pode parecer muito fácil, mas é um mecanismo complexo e em laboratório é muito difícil se fazer isso. A técnica ela é fácil, relativamente simples, a técnica, ou seja, de semear, de cultivar, de repicar. Como muitos de vocês já devem ter visto isso nas aulas de microbiologia. A questão é fazer com que esse DNA exógeno, né, por fatores de restrição, por fatores de transcrição, fatores como os promotores, permitir que esse DNA exógeno agora ele faça parte, né, do plasmídio bacteriano. A replicação do DNA bacteriano ele se dá pelos mesmos moldes da duplicação de eucarionte, com a diferença que eu tenho na bactéria um DNA circular. Então eu tenho as mesmas polimerases, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eu tenho as topoisomerases que não vão deixar com que essa fita se enovele enquanto o processo de replicação ocorra. Eu tenho os fragmentos de Okazaki, lembrando que o processo de replicação ele é semi-conservativo, tá? Então, eu tenho os mesmos parâmetros, tá? Talvez a diferença sejam os promotores, sejam os fatores de transcrição, de elongação da fita, de anelamento da fita. Uma enzima ou outra deve mudar, mas em resumo, o processo ele é basicamente o mesmo, como mostrado aqui nesse esquema, tá? Então, pode-se dizer que ao contrário dos eucariontes, que perdem ao final da replicação alguns fragmentos, alguns nucleotídeos, o DNA bacteriano não perde. Lembrem que no cromossomo eucarionte, e aí eu vou usar o termo simbólico da palavra cromossomo, existe nas capas dos cromossomos as telomerases, que ativam a formação do telômero, e o telômero é que repara esses fragmentos que são perdidos ao final da replicação. Lembrem-se que sempre ao final da replicação de um eucarioto, aquele final de algumas bases que faltam, é proposital, pois se a fita se duplicar por inteiro, a fita ela se quebra. Então eu posso afirmar que, como um DNA procarioto, no caso de uma bactéria, não perde nucleotídeo ao final da replicação, eu não tenho a necessidade ou a exigência de ter para esses indivíduos os telômeros. Então lembrem que no processo evolutivo o telômero ele é evolutivamente mais complexo do que uma bactéria, tá? Onde nós encontramos os genes bacterianos pode variar do DNA bacteriano e dos plasmídios, com regiões de replicação, de expressão e de aumentar o número desses genes, que são os replicons, unidades replicacionais. Eu tenho o DNA fágico exógeno, que pode ser fundido ao plasmídio, que pode ser fundido ao DNA bacteriano. Lembra do processo de transformação, descrito lá na década de 30 e década de 40 por Oswald Avery. E os transposons, que foram descobertos no final da década de 80 por uma cientista. E são os chamados genes saltadores, que podem saltar de um fragmento de DNA para outro, tanto do bacteriano quanto do plasmídio ou vice-versa. Algumas variações do genótipo causam mutação. Isso é permanente, então é uma variação permanente, passada de geração para geração. A adaptação é que dará a variabilidade desse grupo. E temos a recombinação genética, que é quando o DNA externo ele é adquirido por transformação, por conjugação ou também pela transdução, tá? No caso, a conjugação é bactéria-bactéria, ou seja, bactéria passando o plasmídio de uma para outra, da doadora para a receptora. Lembrem-se que eucariontes
também têm plasmídio, então nós encontramos plasmídio em Leishmania, encontramos plasmídio no Plasmodium e no T. cruzi, tá? Eu estou usando esses parasitos como exemplo porque eles são de interesse médico. E a transdução e a transformação são formas não plasmidiais. Então a transformação é quando você lisa um micro-organismo no meio externo e o organismo fagocita aquele DNA. Já a transdução é quando uma bactéria ou um outro eucarionte ele é infectado ou ele é parasitado, melhor dizendo, por um vírus. Então o vírus enxerta o DNA ou o RNA e dependendo da cadeia, se positiva ou negativa, desse material genético, o micro-organismo então agora incorpora esse DNA ao seu DNA somático, tá? E é graças a esses mecanismos que a gente tem o desenvolvimento ou surgimento das cepas que são de interesse médico. Então nós temos a E. coli comensal, lembra da história do comensalismo. Boa parte da nossa microbiota ela é naturalmente comensal, mas à medida que ela recebe plasmídio ou genes de plasmídio do meio, trato intestinal, ou ela é infectada por um vírus, ou esse material genético é incorporado ao seu DNA somático, eu passo a ter várias cepas de E. coli, cada uma delas agora produzindo um perfil clínico diferente. Então, uropatogênica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteropatogênica, enterotoxigênica. Então percebam que o mesmo organismo inofensivo, ele passa a ser agora ofensivo dado o meio onde ele é encontrado, tá? E essa resistência, ela também pode cursar, né, digamos assim, o perfil de resistência desse micro-organismo aos agentes químicos, tá? Também aos agentes físicos, produzindo um mecanismo de defesa, tá? Então, é muito comum esses organismos, quando resistentes, desenvolver um perfil clínico também diferente. Então, a recombinação genética ela é basicamente isso. É a bactéria doadora para a receptora. A bactéria doadora que tem o seu DNA exógeno, que confere a ela uma certa condição, passa para a receptora que agora se transforma numa, entre aspas, doadora. Ou seja, ela passa a desenvolver as mesmas características de sua doadora, tá? E quais os perfis desse DNA externo que agora, que é um exogenoto, né, que é um DNA agora exógeno, mas que faz parte da bactéria, quais os destinos possíveis? Os destinos possíveis é o plasmídio, é incorporar o DNA plasmidial, e também DNA somático, ou seja, o DNA da própria estrutura bacteriana, tá? Por quais meios? Conjugação, transformação e transdução, tá? No caso da transformação, eu tenho aqui como exemplo uma bactéria resistente, capsulada, ela foi lisada no meio, e nesse meio foram também colocadas bactérias, ou seja, pneumococos, que são sensíveis, ou seja, que não desenvolvem a cápsula. As bactérias sensíveis, elas passaram agora por um processo de fagocitose, elas fagocitaram do meio o DNA exógeno dessas bactérias existentes e passaram também agora a desenvolver as mesmas características como demonstrado por Griffith no seu experimento. Então a transformação se dá quando o micro-organismo ele fagocita do meio externo um DNA, isso é um mecanismo aleatório, e graças a esse processo de fagocitose, essa bactéria que fagocitou agora passa a desenvolver as características daquele fragmento que ela absorveu. A conjugação
é um processo unidirecional dado pelo pile sexual, pelo fator F, ou seja, um gene chamado de fator F expressa uma proteína, então a gente chama essa célula de célula F positiva, porque agora ela é possível, ou por essa bactéria é possível a expressão de uma proteína chamada proteína F, que permite essa bactéria produzir uma fímbria, chamada fímbria, entre aspas, sexual, ou pilus sexual. Lembra que bactéria não faz reprodução sexuada, e sim assexuada, mas é didaticamente chamado de fator F, porque é por essa proteína, essa ponte proteica, que a bactéria F positiva transfere o seu plasmídio para a bactéria F negativa, ou seja, uma bactéria sim, fator F. Essa bactéria agora, F negativa, pode receber o fator F, entre tantos outros genes, e passar agora a ser uma bactéria F positiva. Então, esse é o mecanismo de conjugação, tá? E existem vários genes que são passados, né? E cada gene confere à bactéria receptora agora uma característica, tá? Isso acontece tanto às bactérias positivas, quanto às bactérias gram-negativas, quanto pelas bactérias que são coradas pelo método de Ziehl-Neelsen, ou seja, as micobactérias. E a transdução é a transferência de DNA e plasmídio por meio de um vírus, tá? Então não só a bactéria agora recebe a característica viral, mas também o vírus recebe a característica da bactéria que ele infectou. Por isso que os vírus eles são tão mutantes assim. E é interessante notar que não se sabe ao certo. Então vamos pensar no seguinte. Um vírus lança o seu material genético numa bactéria ou numa célula eucarionte. Esse vírus pode instantaneamente, sendo RNA de cadeia positiva principalmente, já ter o seu RNA traduzido em informação, ou seja, produzindo os novos vírus. Mas pode acontecer dessa célula fundir o material genético do vírus, principalmente DNA, ao seu DNA. Quando existe a replicação do DNA, o DNA também acaba replicando novos vírus. O que não se sabe muito bem, que não é um mecanismo muito bem estabelecido, é porque alguns vírus se tornam latentes numa bactéria ou numa célula e podem ficar ali pelo resto da vida da célula, ou em um determinado momento, depois de anos de parasitismo, de infecção, aquele vírus se torna ativo e ele passa a ser replicado. Mas, lembrem-se, voltem um pouquinho na aula, que tanto a conjugação, quanto a transdução, quanto a transformação são mecanismos de recombinação gênica, e isso é extremamente interessante para a bactéria, porque faz com que a bactéria agora tenha adaptações muito importantes ao meio. Dá o like aí, por favor. Eu sei que o número de inscritos está crescendo timidamente, mas peço a vocês aí para compartilhar, ajudar a crescer, para eu bater essa meta de 1000 inscritos. E bons estudos para vocês.